Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história para vocês, mais uma viagem no tempo. Mas antes de irmos para a história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e assim ele o envia para mais pessoas. Se você chegou até aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você que já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ok, porque assim o YouTube sempre te notifica quando eu postar um vídeo novo. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. Eu fico sempre muito feliz de ler. Deixem suas sugestões de histórias, de vídeos, que eu atenderei com prazer na medida do possível. E compartilhem nas redes sociais com os parentes, os amigos, os vizinhos, só para eles virem até aqui, para também conhecerem as histórias do canal e também se inscrever. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1941. Hoje, 27 de janeiro, é um dia bem importante e que nos leva à reflexão. Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Vamos falar um pouco sobre essa triste página da história da humanidade. O canal, baseado em fatos reais, simplesmente tinha que falar sobre isso. A palavra holocausto, ela vem do grego, de termos gregos que também podem ser traduzidos por queimado, por todo, e também é conhecido como Shoah ou HaShoah, a catástrofe. O Holocausto ou Shoah, um assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra. Foi o maior genocídio do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazi, liderado pelo senhor Bigodinho, que eu não vou citar o nome dele. Isso aconteceu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens morreram durante esse período. Apesar de ainda haver muita discussão em torno do uso e abrangência desse termo, o Holocausto, esse genocídio nazi contra os judeus foi parte de um conjunto mais amplo de atos de opressão e de assassinatos em massa, agregados cometidos pelo governo nazi contra vários grupos étnicos, políticos e sociais na Europa. Entre as principais vítimas não judias do genocídio estavam ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais. Segundo estimativas recentes, baseadas em números obtidos desde a queda da União Soviética em 1991, um total de cerca de 11 milhões de civis, principalmente eslavos e prisioneiros de guerra, foram intencionalmente mortos pelo regime nazi. Uma rede de mais de 40 mil instalações na Alemanha e nos territórios ocupados pelos nazis foi utilizada para concentrar, manter
explorar e matar judeus e outras vítimas. A perseguição e o genô foram realizados em etapas. Várias leis para excluir os judeus da sociedade civil, com maior destaque para as leis de Nuremberg, de 1935, foram decretadas na Alemanha antes da eclosão do Segundo Conflito Mundial. Campos de concentração foram criados e os presos enviados para lá eram submetidos a trabalho escravo até morrerem de exaustão ou por alguma doença, ou por fome. Quando a Alemanha ocupou novos territórios na Europa Oriental, unidades paramilitares especializadas assassinaram mais de 1 milhão de judeus e adversários políticos por meio de fuzilamentos em massa. Os alemães confinaram judeus e ciganos em guetos superlotados, até serem transportados através de trens de carga para campos de extermínio, onde, se sobrevivessem à viagem, a maioria era sistematicamente morta em câmaras de gás. Cada ramo da burocracia alemã estava envolvida na logística que levou ao extermínio, o que faz com que alguns classifiquem o Terceiro Reich como um Estado genô. Em 2007, entrou em vigor uma lei sancionada pela União Europeia que pune com prisão quem negar o Holocausto. Em 2010, a União Europeia também criou a Base de Dados Europeia para pesquisar e unificar arquivos sobre o genô. A Organização das Nações Unidas homenageia então as vítimas do Holocausto desde 2005, ao tornar 27 de janeiro o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, por ser o dia em que os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz foram libertos. A palavra holocausto, ela vem do grego, significa oferta de sacrifício, completamente queimada ou algo queimado oferecido a um deus. Em ritos pagãos gregos e romanos, deuses da terra e do submundo recebiam animais queimados que eram oferecidos à noite. A palavra holocausto foi adotada mais tarde na tradução grega da Torá para se referir ao olá, que são ofertas de sacrifícios queimados individuais e comunais que os judeus eram obrigados a fazer nos templos de Jerusalém. Na sua forma latina, holocausto, esse termo ele foi usado pela primeira vez com referência específica a um massacre de judeus pelos cronistas Roger e Richard, na Inglaterra, nos anos 1190. Escrevendo em latim, Richard de Devizes, um monge do século XII, foi o primeiro cronista a registrar o uso do termo holocausto na Grã-Bretanha. Há séculos, a palavra holocausto foi usada para designar grandes massacres. Desde os anos 1960, o termo passou a ser usado por estudiosos e escritores para se referir especificamente ao genô nazi contra o povo judeu. A palavra bíblica Shoah, que significa calamidade, tornou-se o termo hebraico padrão para o Holocausto já em 1940, especialmente na Europa e em Israel. Os nazistas usaram uma frase eufemística, a solução final, para a questão judaica. E a expressão solução final tem sido amplamente utilizada como um termo para o genô dos judeus. Eles usavam a frase indignos da vida, em referência às suas vítimas
na tentativa de justificar esses assassinatos. Embora os termos Shoah e solução final sempre se refiram ao destino dos judeus durante o regime nazi, o termo Holocausto é usado às vezes em um sentido mais amplo para descrever outros genocídios do nazi e outros regimes. A Columbia Enciclopédia define o Holocausto como nome dado ao período de perseguição e extermínio de judeus europeus pela Alemanha nazi. A Microsoft Encarta fornece uma definição semelhante. A Enciclopédia Britânica define o Holocausto como o assassinato sistemático patrocinado pelo Estado de 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças e milhões de outros pela Alemanha nazi e seus colaboradores durante o Segundo Conflito Mundial. Embora o artigo faça uma extensão, os nazis também perseguiram os ciganos. Eles foram o único outro grupo que os nazis mataram sistematicamente em câmaras de gás juntamente com os judeus. Os estudiosos estão divididos sobre se o termo Holocausto deve ser aplicado a todas as vítimas do assassinato em massa nazi, como um sinônimo de Shoah ou solução final da questão judaica, ou se o termo deve abranger a matança de povos ciganos, poloneses, as mortes de prisioneiros de guerra soviéticos, eslavos, homossexuais, testemunhas de Jeová, os deficientes e adversários políticos. A inclusão de vítimas não judias dos nazistas no termo Holocausto é contestada por muitas pessoas e por organizações que foram criadas para homenagear as vítimas do Holocausto. Elas dizem que a palavra foi originalmente concebida para descrever o extermínio dos judeus e que o Holocausto judeu foi um crime em uma escala tal e de tal totalidade e especificidade como a culminação da longa história do antissemitismo europeu, que não deve ser incluída em uma categoria geral com todos os outros crimes cometidos pelos nazistas. A partir da Idade Média, a sociedade e a cultura alemã tornaram-se repletas de aspectos antissemitas, e havia uma ligação ideológica direta entre os prógons medievais e os campos de extermínio nazis. A segunda metade do século XIX viu o surgimento na Alemanha e na Áustria de um movimento desenvolvido por pensadores. O movimento apresentava um racismo com uma base biológica pseudocientífica, onde judeus eram vistos como uma raça em um combate mortal com a raça ariana pela dominação do mundo. O antissemitismo inspirou-se em estereótipos do antissemitismo cristão, mas difere dele porque os judeus eram considerados uma raça, não uma religião. Em um discurso em 1895, Hermann chamou os judeus de predadores e de bacilos da cólera, que deviam ser exterminados para o bem do povo alemão. Em 1912, pede que todos os judeus alemães fossem destituídos da sua cidadania e fossem mandados para o estrangeiro. Também pede que os judeus fossem excluídos de todos os aspectos da vida alemã, proibidos de possuir terras, ocupar cargos públicos, participar de jornalismo, de bancos e de profissões liberais. Ele definia como judeu alguém que era membro da religião judaica no dia em que o Império Alemão foi proclamado em 1871. Ou qualquer pessoa que tivesse pelo menos um avô judeu. Durante o Império Alemão, esse movimento e o racismo pseudocientífico tornaram-se comuns e aceitos por toda a Alemanha, sendo que as classes profissionais educadas do país, em particular, adotaram uma ideologia de desigualdade humana. Embora os partidos tenham sido derrotados em eleições em 1912, sendo quase dizimados, o antissemitismo foi incorporado nas plataformas dos principais partidos políticos do país.
O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi fundado em 1920 com um desdobramento do movimento Totou, ideologia antissemita. Grandes mudanças científicas e tecnológicas na Alemanha durante o século XIX e início do século XX, juntamente com o crescimento do estado de bem-estar social, criaram esperanças generalizadas de que a utopia estava próxima e que em breve todos os problemas sociais poderiam ser resolvidos. Ao mesmo tempo, era comum a visão do mundo racista, darwinista social e eugenista, que classificava algumas pessoas como biologicamente superiores a outras. O Holocausto não foi resultado apenas do antissemitismo, mas foi um produto da radicalização cumulativa em que numerosas correntes menores alimentavam a corrente principal, o que levou ao Genô. Após o primeiro conflito mundial, o clima otimista pré-guerra deu lugar à desilusão, conforme os burocratas alemães perceberam que os problemas sociais eram mais insolúveis do que pensavam, o que os levou a colocar uma ênfase maior em salvar os biologicamente aptos, entre aspas, enquanto os biologicamente inaptos, entre aspas, deveriam ser eliminados. Cerca de 100 mil soldados judeus alemães lutaram pelo Império Alemão durante o primeiro conflito mundial. Em 1919, foi criada a Associação de Soldados Judeus Alemães Veteranos de Guerra. O seu objetivo era combater a lenda da punhalada pelas costas, que acusava os judeus, entre outros, de serem traidores da pátria e culpados pela derrota alemã. Em torno de 12 mil soldados judeus morreram durante a guerra, servindo no exército imperial alemão. As tensões econômicas da Grande Depressão levaram muitos na comunidade médica alemã a defender a ideia da eutanásia de deficientes físicos e mentais incuráveis, como medida de economia de custos para liberar dinheiro para outros pacientes. Até os nazis chegarem ao poder em 1933, já existia uma tendência na política social alemã para salvar os racialmente valiosos, entre aspas, enquanto buscava livrar a sociedade dos indesejáveis, também entre aspas. A propaganda nazi esforçava-se para apresentar o judeu como o grande inimigo do Reich do povo alemão. Em 1935, num desses esforços, o Goebbels, que era o ministro da propaganda do Reich, ele escolheu Levinson como modelo do bebê ariano ideal. Entretanto, ele não sabia que aquele bebê, na verdade, era uma criança judia. Bigodinhos deixava seu ódio aos judeus explícito. Ele, inclusive, avisou sobre a intenção dele de expulsá-los da vida política, intelectual e cultural da Alemanha. Ele fez isso em um livro. Em 1922, ele mesmo disse ao major Joseph, que na época era um jornalista: assim que eu realmente estiver no poder, minha primeira e mais importante tarefa será a aniquilação dos judeus. Então, logo eu tenho o poder de fazer isso, eu terei construídas em fileiras na Marienplatz, em Munique, por exemplo, tantas quantas o tráfego permitir. Então, os judeus serão enforcados indiscriminadamente e eles continuarão pendurados até federem. Eles ficarão pendurados lá tanto tempo quanto os principais da higiene permitirem. Assim que eles tiverem sido desamarrados, o próximo lote será enforcado, e assim por diante da mesma maneira, até que o último judeu em Munique tiver sido exterminado. Outras cidades farão o mesmo, precisamente dessa maneira, até que toda a Alemanha tenha sido completamente limpa dos judeus. Lembrando que essas palavras são palavras do senhor Bigodinho, tá, gente? Desde o início, campos de concentração foram criados.
inicialmente como locais de encarceramento. Embora a taxa de mortalidade nos campos de concentração fosse muito elevada, de 50%, eles não eram projetados para serem campos de matança. Em 1942, 6 grandes campos de extermínio foram estabelecidos pelos nazis na Polônia ocupada. Eles foram construídos exclusivamente para o extermínio em massa. Depois de 1939, os campos tornaram-se cada vez mais lugares onde os judeus e prisioneiros de guerra eram mortos ou obrigados a trabalhar como escravos, ficavam desnutridos e foram torturados. Estima-se que os alemães tenham estabelecido cerca de 15 mil campos e subcampos nos países ocupados, a maioria no leste da Europa. Novos campos foram fundados em áreas com grandes populações de judeus, poloneses, comunistas ou ciganos, incluindo dentro da Alemanha. O transporte dos presos era muitas vezes realizado em condições horríveis, usando vagões ferroviários de carga, onde muitos morriam antes de chegar ao destino. A morte através do trabalho era uma política de extermínio sistemático. Os presos tinham que literalmente trabalhar até a morte ou trabalhar até a exaustão física, quando seriam então levados para as câmaras de gás, ou caminhões, ou fuzilados. O trabalho escravo foi utilizado na indústria da guerra, por exemplo, na produção de foguetes. No momento da admissão, alguns campos tatuavam os prisioneiros com uma identificação. Aqueles que estavam aptos para o trabalho eram despachados para turnos de 12 a 14 horas. Antes e depois, havia revistas que às vezes podiam durar horas com os presos, regularmente morrendo por exposição. Uma outra característica muito triste e cruel dessa parte da história do Holocausto foi o uso extensivo de seres humanos em experimentos médicos. Os médicos alemães, eles eram altamente nazis, em comparação com outros profissionais, em termos de filiação partidária. Alguns realizavam sem problema algum experimentos nos campos, especialmente as crianças gêmeas. Elas eram mantidas vivas para serem usadas em experimentos médicos, como os realizados por Mengele. Provavelmente ele foi o mais notório nessa parte, e ele trabalhava em Auschwitz. Os seus experimentos incluíam colocar objetos de pesquisas em câmaras de pressão, testar drogas neles, congelá-los, na tentativa de mudar a cor dos olhos, injetar substâncias químicas nos olhos das crianças, além de várias amputações e muitos outros tipos de cirurgia. A extensão total do seu trabalho nunca será conhecida, porque os registros que ele enviou ao Dr. Otomar na Sociedade Kaiser foram destruídos. Os indivíduos que sobreviveram aos experimentos de Mengele eram quase sempre mortos e dissecados como animais logo depois disso. Ele realizou muitos experimentos com crianças ciganas. Ele trazia doces e brinquedos para elas e pessoalmente as levava para a câmara de gás. Alexander, ela foi uma prisioneira judia em Auschwitz e ela cuidou de 50 pares de gêmeos ciganos. E ela deu uma declaração aterrorizante. Ela conta, palavras dela agora, tá? Lembro-me de um par de gêmeos em especial, Guido e Rina, com cerca de 4 anos. Um dia, Mengele levou-os. Quando eles voltaram, estavam em um estado terrível. Eles haviam sido costurados entre as costas como gêmeos siameses. Suas feridas ficaram infectadas e escorriam pus. Eles gritavam dia e noite.
Então, seus pais, eu lembro que Stella era o nome da mãe, conseguiram um pouco de morfina e mataram as crianças para acabar com seu sofrimento. Eu não consigo nem falar, não dá para falar o que a gente sente ou pensa a respeito dessas pessoas e a respeito dessa parte da história. Depois, nos campos, uma outra curiosidade eram os tais famosos triângulos, que eram para identificar então o tipo de prisioneiro. Por exemplo, triângulo amarelo, judeus. 2 triângulos sobrepostos para formar a estrela de Davi com a palavra judeu inscrita. E aqueles que eram considerados parcialmente judeus, muitas vezes usavam apenas um triângulo amarelo. O triângulo vermelho era para os dissidentes políticos, incluindo comunistas. O triângulo verde era para o criminoso comum. Criminosos de ascendência ariana recebiam frequentemente privilégios especiais nos campos e poder sobre os outros prisioneiros. Então, eles eram chamados de os capos ou os sonderkommandos. Eram o quê? Então, eram pessoas da raça pura, entre aspas, que cometiam crimes e tinham que ser presos. Porém, eles eram presos, iam para os campos também, mas eles tinham lá os seus privilégios. Triângulo púrpura ou triângulo roxo. Basicamente, aplicava-se às testemunhas de Jeová, que por objeção de consciência negavam-se a participar dos empenhos militares da Alemanha nazista e a renegar sua fé ao assinar uma declaração. O triângulo azul era para imigrantes e o triângulo castanho para os ciganos, os Roma e os Sinti. E triângulo negro, que era para lésbicas e antissociais, alcoólatras e indolentes. E o triângulo rosa para os homossexuais. Números de vítimas, de mortos. Eslavos, 12 milhões e meio. Judeus, 6 milhões. Prisioneiros de guerra soviéticos, entre 2 e 3 milhões. Poloneses, entre 1,5 e 2 milhões. Ciganos, entre 220 mil e 1,5 milhão. Deficientes, 250 mil. Maçons, 200 mil. Eslovenos, 25 mil. Homossexuais, 15 mil. Testemunhas de Jeová, 5 mil. O projeto de pesquisa realizado pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos estima que até 20 milhões de pessoas morreram ou foram presas. Porém, R.J. Rummel estima que o total de mortos na Alemanha nazista tenha sido de cerca de 21 milhões de pessoas. Outras estimativas falam em 26 milhões e por aí vai. Enfim, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas inocentes que morreram simplesmente por ser diferentes. Nós estamos falando de homens, de mulheres, de crianças que tinham sonhos, que tinham família, que tinham seus trabalhos, que tinham seus negócios, que perderam o direito a tudo por causa da loucura, da ignorância, da arrogância de um único ser humano. E isso é imperdoável, e isso não pode ser esquecido. Tem que ser falado, tem que ser lembrado. Essas vítimas não merecem ser esquecidas. Esses monstros também não devem ser esquecidos. Principalmente, a história tem que ser lembrada, tem que ser mantida para que isso nunca mais aconteça novamente. As consequências do Holocausto tiveram um efeito profundo sobre a sociedade, tanto na Europa quanto no resto do mundo. O seu impacto pode ser sentido em discussões teológicas, atividades artísticas e culturais e decisões políticas. O destino dos sobreviventes do Holocausto também se tornou uma questão muito importante,
porque isso levou à criação do Estado de Israel através da diáspora judaica. O Holocausto, ele deixou milhões de refugiados, incluindo muitos judeus, que tinham perdido a maior parte ou todos os seus bens e familiares, e muitas vezes ainda tinham de enfrentar o persistente antissemitismo em seus países de origem no período pós-guerra. O plano original dos aliados era o de repatriar essas pessoas para seus países de origem, mas muitos se recusaram ou não puderam voltar, visto que suas casas, as suas comunidades haviam sido destruídas. Como resultado, mais de 250 mil sobreviventes definharam em campos de refugiados durante anos após o fim do conflito mundial. Como a maioria das pessoas deslocadas não podiam ou não queriam voltar para suas antigas casas na Europa, e como as restrições à imigração para muitos países ocidentais ainda eram grandes, a Palestina tornou-se o principal destino para muitos refugiados judeus. No entanto, os povos árabes locais se opuseram à imigração. O Reino Unido recusou-se a permitir que os refugiados judeus migrassem para o mandato britânico na Palestina, e muitos países do bloco soviético tornaram a imigração difícil. Por conta da magnitude do Holocausto, muitos teólogos têm reexaminado os pontos de vista teológicos clássicos sobre a bondade e as ações de Deus no mundo. Alguns crentes e ex-crentes questionam se as pessoas ainda podem ter alguma fé em Deus depois do Holocausto. E algumas das respostas teológicas para essas perguntas são exploradas na teologia do Holocausto. Nela, judeus ortodoxos dizem os motivos por que eles acreditam que o Holocausto aconteceu, e em um grau mais extremo, porque eles sentiram que os judeus da Europa mereciam morrer. Theodor Adorno, ele disse uma frase: escrever poesia depois de Auschwitz é bárbaro. O Holocausto, de fato, ele teve um impacto profundo na arte, na literatura, tanto para judeus quanto para não judeus. A quantidade de livros, de filmes, fictícios e histórias reais que nós temos é enorme. E aqui para vocês que um pouco sobre isso, que acho que muitos já viram, mas se não viram, vale a pena ver, que é A Lista de Schindler, O Pianista e A Vida é Bela. Hino do Pijama Listrado, é muito bonito. Nevoeiro em Agosto, que vai ser um filme, inclusive, que vai virar um vídeo aqui no canal, porque é uma história real e é uma história muito tocante de um garotinho, mas que era muito corajoso. Sim, o Holocausto impactou profundamente as pessoas e a vida das pessoas, e esse impacto vai ser eterno, ele sempre vai existir em todas as gerações, a gente pode ter certeza disso. Para falar sobre esse tema, teria muita coisa para falar, eu resumi aqui, é óbvio, para não ficar um vídeo muito imenso, um pouco a memória, o que aconteceu, para que a gente não se esqueça, tudo isso aconteceu por causa da maldade, da loucura de uma única pessoa, de um único ser humano, que conseguiu contaminar alguns à sua volta. Possível. As pessoas, elas acabam se deixando influenciar muito, e quisera eu que as pessoas se influenciassem só por pessoas boas, por coisas boas, por bons exemplos, mas isso não acontece. Nesse caso, esse único homem, que eu acho que ele não pode nem ser definido como homem, mas sim como um monstro, acabou ali influenciando outras pessoas, convencendo outras pessoas de que aquela ideia maluca dele, de que eles eram uma raça pura e somente eles, era uma coisa lógica, mas não era, mas as pessoas não enxergavam. As pessoas realmente acreditavam que tinha lógica o que ele falava. Elas estavam cegas, não conseguiam enxergar.
mas não tinha lógica. Resultado triste. Eu sinto muito, muito, muito por todas as vítimas fatais ou não, dito que uma pessoa que tenha passado por essa situação, mesmo que ela tenha sobrevivido, de alguma forma ela morreu. Então, na verdade, todas aquelas pessoas morreram, um pouco, porque todo mundo tinha perdido alguém da família ou todo mundo tinha ficado com alguma sequela física dos tratamentos que recebiam, ou a pessoa tinha perdido tudo, ou como a gente viu aqui, não podia voltar para casa. Então eu acho que todas as vítimas morreram, um pouco, mesmo aquelas que sobreviveram. Eu só posso, como ser humano, lamentar, e mais, eu me sinto envergonhada. Sim, eu me sinto envergonhada de saber que um outro ser humano, assim como eu, de carne e osso, teve coragem de fazer isso com pessoas, falando de pessoas completamente inocentes, que só eram diferentes, só eram de uma raça diferente, de uma religião diferente, de um país diferente, ou que tinham alguma diferença. É lamentável mesmo, é muito triste. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco mais triste, é realmente uma história muito triste, mas é história e a gente não pode esquecer, como eu disse, nós temos que falar. Então eu só espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like, sobretudo nesse vídeo. Divulguem esse vídeo para que as pessoas saibam que hoje é o dia da memória ao Holocausto, para que a história seja lembrada, para que as vítimas sejam lembradas, não caiam no esquecimento. E deixem muito like, compartilhem muito, que não é fácil falar sobre um assunto como esse, mas é necessário. E fiquem aí mais um pouquinho, porque eu quero terminar esse vídeo com algumas frases em memória, em lembrança a todos esses milhões de pessoas que faleceram. E essa lembrança, essa memória, essa homenagem vai vir em forma de frases, que são frases de uma garotinha também que ficou muito conhecida, que infelizmente perdeu a vida também, que é a Anne Frank. Então são frases que eu tirei do livro dela, que é o Diário de Anne Frank, e todo mundo deve conhecer a história dela. Mesmo para quem não conhece, para quem nunca leu o livro que é o diário dela, para quem nunca foi ao museu Anne Frank, que é a casa dela, foi onde ela viveu, onde ela passou os seus últimos dias em Amsterdã, eu tenho certeza que mesmo assim vocês ficarão tocados com as palavras dessa menina que se definiu como uma jovem mulher com bastante força interior. Tem aí mais um pouquinho que vocês vão conhecer um pouco alguns pensamentos da Anne Frank, que também é um símbolo do Holocausto, é um símbolo da resistência, é um símbolo das vítimas, é um símbolo principalmente da inocência que foi perdida, momento obscuro da história da humanidade. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima. Escrever um diário é uma experiência realmente estranha para alguém como eu. Não somente porque eu nunca tenho escrito algo antes, mas também porque tenho a impressão de que nada do que uma garota de 13 anos escreva irá interessar mais tarde para mim ou outras pessoas. Bom, não tem problema. Eu me sinto como uma escritora. Como é maravilhoso que ninguém precisa esperar um minuto sequer antes de começar a melhorar o mundo. Eu sei o que eu quero. Eu tenho um objetivo, uma opinião. Eu tenho uma religião e tenho amor. Deixe-me ser eu mesma e então eu estou satisfeita. Eu sei que sou uma mulher com força interior e muita coragem. Nós não estamos autorizados a ter opinião. As pessoas podem dizer-lhe para manter a boca fechada, mas não podem impedi-lo de ter a sua própria opinião.
Mesmo que as pessoas ainda sejam muito jovens, elas não devem ser impedidas de dizer o que pensam. Auschwitz guarda memórias que a humanidade não pode esquecer. Mulheres deveriam ser respeitadas também, falando de forma genérica. Homens são estimados em todas as partes do mundo. Então, por que as mulheres não podem ter sua cota? Os soldados e heróis de guerra são homenageados e celebrados. Os exploradores ganham fama imortal. Mártires são reverenciados. Mas quantas pessoas olham as mulheres também como guerreiras? Todo mundo tem um pedaço de boas notícias dentro de si. A boa notícia é que você não sabe quão bom pode ser, quanto amor pode ter, o que você pode realizar e quanto potencial tem. É difícil em tempos como estes, ideais, sonhos e esperanças permanecerem dentro de nós, sendo esmagados pela dura realidade. É um milagre eu não ter abandonado todos os meus ideais. Eles parecem tão absurdos e impraticáveis. No entanto, eu me apego a eles, porque eu ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. O que é feito não pode ser desfeito, mas podemos prevenir que aconteça novamente. Eu não penso sobre toda a miséria, mas sobre a beleza que ainda permanece. Quem está feliz vai fazer os outros felizes também.